Amém. Muito bom ver vocês aqui. Graça e paz. Como é bom ver essas carinhas felizes e dizer quanto nós amamos vocês. Como é bom estar aqui juntos com vocês. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Nós temos o costume de seguir uma sequência da leitura da Bíblia, e nós cremos que em novembro, quando nós completarmos 10 anos desse ministério, teremos completado também o estudo de todo o Novo Testamento. Já pensou? Cada versículo do Novo Testamento terá sido lido e estudado nessa igreja ao longo desses 10 anos, incluindo também alguns outros livros do Antigo Testamento, mas será muito bom quando a gente completar pelo menos o Novo Testamento por inteiro. E nós tínhamos feito uma parada, né, como sempre fazemos no final do ano, aí a gente trata de alguns assuntos diferentes, e tínhamos parado em Lucas capítulo 20, estamos retornando em Lucas capítulo 21, e quis o Senhor que nós retornássemos exatamente hoje para tratar sobre um assunto tão interessante, que às vezes a gente já espera que seja tratado na igreja, mas nem sempre a gente gosta muito. Então, Jesus está vendo. Está vendo o quê? Está vendo como você lida com o dinheiro. Está vendo como você lida com os recursos financeiros que Ele mesmo colocou na sua mão. Então vamos ler Lucas capítulo 21, de 1 a 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o Verbo vivo, e o Senhor fala pela Tua palavra ao nosso coração. Trata conosco, conversa conosco, instrui-nos naquilo que o Senhor deseja, para que andemos em novidade de vida e andemos conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A questão do dinheiro, ela é tratada muitas e muitas vezes na Bíblia. E antes de mais nada, eu já quero advertir você que muitas vezes talvez já esteve em tantas igrejas que se falou sobre o dinheiro. E talvez alguém tenha dito assim: o dinheiro é o assunto do qual mais Jesus falou. Talvez seja verdade. Mas na maioria das vezes ele usou o exemplo do dinheiro para combater o amor ao dinheiro. Foi exatamente para falar contra o dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim em si mesmo. O dinheiro é apenas uma coisa. O que faz o dinheiro ser ruim? O nosso coração, a atitude do nosso coração. Mas realmente esse assunto é tratado muitas vezes na Bíblia. Portanto, esse assunto é importante. E por que ele é importante? Porque ele trata da nossa relação, de como o nosso coração se comporta diante das coisas. O dinheiro mostra como nós nos relacionamos com as coisas, como nós nos relacionamos com as pessoas e como nós nos relacionamos com Deus. É impressionante como o dinheiro pode se tornar um excelente termômetro. O termômetro não é remédio.
O termômetro também não é a doença. O termômetro apenas demonstra em que grau está a nossa febre. Então, a nossa relação com o dinheiro fala de como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Impressionante isso. Mas vamos pegar algumas partes desse texto que nós lemos, um pequeno texto, de apenas 4 versículos, e vamos entender o que está sendo descrito aqui por Lucas e o que aconteceu naquele momento. Jesus, como sempre, andava com os seus discípulos. E Jesus, como sempre, ia ao templo. E ele foi ao templo com os seus discípulos. E ele estava ali na hora do ofertório. Aquela hora semelhante àquela que nós temos aqui, em que as pessoas vêm até a frente e colocam os seus dízimos e ofertas. Assim também, os judeus lá no templo em Jerusalém levavam as suas contribuições. E ali estava Jesus e os seus discípulos. Então, a primeira coisa que ele diz no texto de Lucas, capítulo 21, é que Jesus olhou. Jesus olhou. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 41, que trata do mesmo relato, do mesmo assunto, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Em outras palavras, talvez Jesus ficou assim, olhando aqui, cada um que vinha trazer. Que constrangedor, não? E você trazer sua oferta e Jesus lá, olhando. E não tinha envelopinho, não. Porque o envelope é bom porque esconde, né? Aliás, segundo as irmãs que fazem a contabilidade, de vez em quando aparece um envelope vazio. Muitos, né? Está se multiplicando a iniquidade. Talvez seja pela fé, né? Aquele que nada tem, colocou um envelope ali pela fé. Mas, que interessante isso. Jesus ficou observando o ofertório. Ele sentou-se à frente e observava as pessoas. E eu pergunto, se você tivesse consciência de de que Jesus estava olhando a sua oferta, será que você ofertaria a mesma coisa? Se você tivesse certeza que tinha alguém ali sabendo qual é a tua contribuição, você colocaria a mesma coisa? Porque Jesus ficou olhando, ele viu até quanto aquela viúva colocou, ele contou 2 moedas, ele sabia. Será que nós ofertaríamos a mesma coisa se todo mundo soubesse quanto é? Isso fala muito de como está o nosso coração. Nós fazemos as coisas para agradar a Deus ou se é para agradar as pessoas. Jesus, continuando o texto, olhou e viu. Viu quem? Primeiramente ele viu os ricos. Ele viu os ricos. Então Jesus está vendo você. Se eu perguntar aqui quem é rico, ninguém vai dizer que é rico. Porque ninguém se acha rico. Ou talvez pouquíssimos vão dizer assim, não, realmente eu não posso negar que eu sou rico. Porque na verdade, se a gente olhar para a riqueza mundial, talvez no Ceará nem tenha muitos ricos, talvez 1 ou 2 a gente conta aqui, a gente sabe até o nome deles. Talvez no Brasil
se contem, talvez com os dedos das mãos, quem são realmente ricos em relação à riqueza do mundo inteiro. Mas sabe que existe um conceito aqui para a gente entender. Jesus olhou e viu os ricos. Então, o ser rico é uma afirmação relativa. Ou seja, você é rico por quê? Porque você encontra alguém que é menos rico do que você, que tem menos recursos do que você. Preste atenção. Eu cheguei aqui e o microfone estava no pedestal, estava um pouco mais baixo do que o que eu uso. E foi um irmão que usou ontem. E eu disse, ultimamente eu tenho me sentido tão alto, porque toda vez que eu chego eu tenho que subir o microfone. Então, eu não sou alto, mas eu estou me sentindo mais alto porque eu encontrei alguém mais baixo que eu. Então, a riqueza, ela é comparada. Uns são, vamos dizer assim, mais ricos que os outros. Então, é relativa. E o que Jesus está mostrando aqui é que ele olha como você administra os recursos que ele colocou em suas mãos. Quando eu olho para vocês aqui nesse auditório, eu não vejo nenhum pobre mesmo, porque todos aqui se alimentaram, todos estão bem vestidos, e os que eu abracei estavam cheirosos, e eu acredito que os outros também estão. Então Deus tem, de alguma forma, suprido as suas necessidades. Então você não precisa dizer que é pobre, você então, dentro do conceito, é rico. Então você pode dizer, eu sou rico. Tenha fé, irmão. Pode dizer. Como então, preste atenção, você que é rico, ou você que tem um pouco de recursos, algum recurso para sustentar a sua vida, como você se comporta diante das pessoas que têm menos que você? Isso é uma pergunta importante. Você, a quem Deus deu alguns recursos, como você se comporta quando você está conversando ou quando você encontra alguém que tem menos do que você? Muitos levantam o queixo, muitos menosprezam, muitos querem ajudar, mas ao mesmo tempo nessa ajuda não sabem bem fazer e terminam às vezes até humilhando a pessoa. Como nós nos comportamos? Será que nós olhamos olho no olho, achamos que são iguais a nós? Os consideramos iguais, como devem ser considerados em Cristo? Agora, a outra pergunta, como você se comporta quando está junto ou quando se encontra com pessoas que você sabe que tem mais do que você? Você se sente intimidado? Você se sente envergonhado? Você quer agradar demais essas pessoas? Isso mostra como está o nosso coração em relação aos recursos. Porque muitas vezes nós nos sentimos menores porque achamos que aquela pessoa, por ter um recurso a mais, ela é, de alguma forma, melhor do que nós. Então Jesus está vendo como você se comporta com o possuir riquezas. Possuir muitas ou poucas riquezas. Mas como você se comporta com o possuir? Como você lida com isso? Quando chega dinheiro na sua mão, é igual vendaval? Desaparece? É só para distribuir com os donos? Como alguns dizem, né?
Recebi o salário. Quando? Ontem. E aí? Já foi. Entreguei já para todo mundo. Está certo isso? Fala de organização ou de desorganização? Desorganização. Ah, pastor, mas tem crise? Tem. Tem momentos que a gente passa por buracos. Já contei muitas das minhas experiências aqui nessa área. Mas isso não deve ser uma constante na sua vida. Uma coisa que eu aprendi com um ex-secretário da Fazenda do estado do Ceará. Ele falou o seguinte, ele disse, olha, sempre você vai encontrar uma pessoa que ganha um salário mínimo e ela, apertada, vive com aquele recurso. A gente sabe que não vive com sobras, mas vive. E sempre você vai encontrar gente que ganha 10 salários mínimos, mas que está gastando 11, 12, 20 salários mínimos e está endividado. É ou não é verdade? E aí ele completou dizendo, eu fui educado pelos meus pais a desde o meu primeiro salário como estagiário, gastar só a metade e depositar em poupança a outra metade. Como ele começou de adolescente a fazer isso, ele nunca contou com mais do que a metade do salário. Portanto, nunca se endividou. O nosso problema é porque nós desejamos tantas coisas, que quando entra dinheiro, a gente já está pensando o que eu vou comprar, antes de entrar. Quando a gente sabe que vai receber, a gente já está pensando no que vai gastar. Ixi, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. E aí quando chega, muitos que eu conheço, alguns lá no meu trabalho, já gastaram o dobro. Aí quando chega o dinheiro, só dá para pagar metade das dívidas que ele já fez, pensando no que viria. Como você lida com o que você recebe? Jesus está vendo. Jesus se interessa por isso, por essa área da sua vida, para que você viva bem, para que a sua vida seja confortável. É para isso que ele lhe deu dinheiro. Amém? Amém. Para que você sustente sua família, que nada falte, para que quando o seu filho precisar de alguma coisa, você tenha como suprir essa necessidade. Então lide bem. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, nos ensina assim, quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. É como aquele homem que andava a pé, e ele ficava pensando, se eu tivesse uma bicicleta, eu iria para o trabalho mais tranquilo. E um dia, ele compra uma bicicleta, e ele passa a ir de bicicleta para o trabalho. Passado algum tempo, ele diz, puxa, eu estou indo de bicicleta, mas meus amigos vão todos de moto. Eu queria tanto uma motoca. E aí ele se esforça e compra uma motoca. Fica muito feliz com aquela moto. Aquela motocicleta, puxa, é lavada toda semana, polida e tudo mais. Até um dia em que ele vai, e é um dia de chuva. Ele chega todo molhado no trabalho, ele diz, descobri que eu preciso de um carro. Pode ser até um carrinho mais velho. E aí, ele se esforça e compra um carro. Compra um carrinho mais velho. E ele cuida daquele carro. Mas ele olha para o carro do vizinho. E o carro do vizinho é mais novo, mais potente. E diz, eu queria era um igual a esse. E aí ele compra um igual. E daqui a pouco aquele carro já está velho. E ele quer um mais novo. E quer um mais potente. E mais luxuoso. E não tem fim. Pois é isso que a Bíblia está falando. Eu falei do exemplo do carro, mas pode ser qualquer exemplo. Nunca tem fim. A busca pelas riquezas é um poço sem fundo.
você nunca vai encontrar o final dele. Então, irmãos, Jesus está vendo como você lida com os recursos que chegam à sua mão. Como você administra esses recursos. Mais uma. Então Jesus, ele olhou e viu os ricos. E o que foi que ele falou desses ricos? Ele disse, olha, todos esses deram do que lhes sobrava. E agora nós vamos trazer para a realidade do reino de Deus. Eles deram o quê? Suas contribuições no templo. E eles deram o quê? Deram aquilo que sobrava. Eles nem sentiram falta daquilo ali. E nós não vamos aplicar isso somente à contribuição aqui de dízimo e de oferta, porque os irmãos já aprenderam que isso é o natural de todo cristão. Seria chover no molhado ensinar isso para vocês, que são grandes contribuidores da obra do Senhor. E que sabem que é necessário recurso financeiro para a expansão do reino de Deus. Mas essa atitude mesquinha deles, de dar somente o que sobrava, isso aqui se apresenta em várias modalidades da nossa vida. Quer ver? Quando nós fazemos um bazar aqui, na igreja, o que você traz? É aquilo que estava quase indo para virar pano de chão. Aí diz, ixi, isso aqui eu estou em dúvida, vai ser pano de chão ou vai para o bazar? Eu acho que o buraco está pequeno, vai para o bazar. E aí nós, antes de cada bazar, né, irmãos, nós fazemos uma seleção. Não é assim? A gente vem antes aqui, as irmãs vêm, e elas fazem uma seleção. E tem coisas que nós colocamos aqui para vender a um preço bem barato para as pessoas da comunidade que precisam, e até nós. Eu mesmo compro aqui no bazar. Um dia desse eu comprei uma camisa que eu mesmo dei. Ninguém quis. Aí eu disse, ninguém quis essa camisa, pois eu gosto muito dela. Comprei e levei de novo, ainda usei de novo. E por falar nisso, eu não estou sentindo falta dela, viu? Já foi embora. Eu gosto daquela camisa. Eu gosto de dar alguma coisa que presta. Você compraria alguma coisa que você deu? Pois eu compro. Aí tem esse critério. Nós então, muitas das coisas, nós colocamos aqui para venda. Outras coisas, nós colocamos ali para, a gente chama de grátis. A pessoa vem para o bazar e ela pode levar de graça. São coisas boas, mas que a gente achou que o preço seria tão baratinho que a gente entrega de graça para quem quiser, quem precisar. Tá? E tem outras coisas que a gente junta num saquinho bem arrumadinho, bonitinho, com carinho, porque foi o irmão que deu, e coloca bem bonitinho ali no lixo. Irmãos, se não serve, não doe. Dê aquilo que é bom. Amém? Vamos aprender isso. Isso se manifesta de várias formas. Por exemplo, como nós doamos o nosso tempo a Deus, a nossa dedicação ao reino de Deus. Como nós nos entregamos, como nós entregamos os nossos talentos a Deus. Hein, Neto? Vocês viram o vídeo aqui? Vocês gostaram do vídeo? Do retiro? Lindo, né? Claro que os atores belíssimos que estavam ali no vídeo, né, ajudam bastante. Vocês viram, né? Faz toda a diferença, né? Mas existe um primor na forma como foi feito o vídeo, a gravação, a edição. Não existe? Vocês perceberam como é bonito? Você sabe fazer daquele jeito? Eu não sei. Quem é que sabe? O Neto e a Jéssica. Eles têm a habilidade e colocaram à disposição
o seu talento, né, à disposição do Senhor e da igreja. O seu talento, os seus equipamentos, aquilo que ele sabe, e o seu tempo. É isso. Fizeram bem. E muitos outros. Quantos aqui, né, acharam bonito o retiro, tudo organizado? Ah, foi tão bom, dormi tão bem. Cama, barraca com piscina. Tinha, viu? Depois eu conto para vocês. E aí? Mas alguém cuidou daquilo ali. Alguém doou tempo. Alguém doou recursos financeiros. Alguém doou o seu talento administrativo. No caso ali, o Reginaldo e toda a sua equipe administrativo-financeira. Né? Fizeram bem feito. E aí a gente nem percebe que eles existem. Igual o juiz de futebol. Você só percebe se ele fizer errado. O importante é que ele não seja percebido. Pois assim foi. E aí os irmãos lá da gincana, né, dos esportes, e cada um fez a sua parte. É isso. Falando só um exemplo aqui. Mas como você coloca a sua mão no bolso, a forma como você é generoso com a igreja, a forma como você é generoso com as pessoas que precisam, e a forma como você é generoso no serviço, demonstra a forma como você vê, enxerga Deus. Quando nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu, nós certamente vamos ser generosos também. Então, seria muito fácil e muito errado se eu estivesse ensinando aqui uma troca. Olha, Deus ama quem dá com alegria, e aquele que dá receberá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso é bíblico? É. Mas não é completamente todo o ensino do Senhor. Porque se eu ensinar isso, eu vou estar ensinando você a fazer negócio com Deus. E eu vou estar ensinando para você que é fácil, é uma ação externa. Mas nós temos aprendido nesses dias que antes da ação externa é necessário uma mudança interna. Então, eu não quero que nós sejamos um povo que oferta muito, porque sabe que vai receber bênção, mas que quando chega em casa e vê o seu vizinho com alguma necessidade, você não ter coragem de ajudá-lo naquilo que for necessário. Então, que crença é essa? Que amor é esse? Que é só pela troca, mas não se manifesta em generosidade pelas pessoas. Você está entendendo? Amém. Eles davam do que sobrava. Por quê? Porque eles tentavam servir a dois senhores. Como diz Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que em outras versões é chamado, você não pode servir a Deus e a mamon. Mamon é a personificação do dinheiro em forma de Deus. É um Deus que se levanta para tentar concorrer com a atenção do Deus verdadeiro. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não está preocupado se você é dizimista, se você é ofertante. Deus não quer isso. Sabe por quê? Porque Deus quer é você todo. Deus quer tudo. E tudo é dele. Portanto, quando nós não nos entregamos completamente a Ele, nós estamos
roubando dele aquilo que é dele. Você está entendendo? Se nós somos dele, completamente, do nosso coração até o último fio do nosso cabelo, para quem tem, não precisa estar ensinando sobre coisinhas de contribuição. Ou então a gente fala uma vez e pronto, para ensinar você. Porque se o seu coração é do Senhor, os seus olhos vão se abrir para enxergar as necessidades da igreja e das pessoas. Então Deus quer você por inteiro. Mas ele também viu uma viúva pobre. Jesus olhou e viu os ricos, mas ele também viu uma viúva pobre. E essa viúva pobre roubou a atenção, se eu posso dizer assim. Ela roubou a cena. Como é aquela mulher? Viúva, acredito que não era tão novinha. Era uma senhora. E sem recursos, devia dar para perceber claramente. Uma viúva em Israel, naquela época, era uma pessoa extremamente desprezada. Tinha problemas. Por quê? Porque uma viúva não tinha lei que a amparasse por completo. Existiam algumas leis que amparavam, mas ela não podia trabalhar. Então, muitas viúvas entravam realmente em situação de grande pobreza. E era o caso dessa mulher. Imagino que ela não entrou no templo de queixo para cima. Imagino que ela não entrou conversando muito. Ela apenas entrou silenciosamente e foi até o gasofilácio, que é esse lugar onde se colocam as ofertas, e ali depositou a sua oferta. Qual foi a oferta daquela viuvinha? 2 moedinhas de cobre, que dizem não valer muita coisa. Jesus, portanto, também olha para os que nada têm, ou para os que têm muito pouco. Então, se você não se considera rico pelo que você tem, então você agora vai se encaixar na classe dos que se consideram pobres pelo que não tem. Assim como ele olha para como você administra o que você tem, ele também observa como você se comporta na época em que você não tem. Se vocês forem iguais a mim, tem tempo em que a gente tem e tem tempo em que a gente não tem. A diferença é que às vezes o tempo que não tem demora mais do que o tempo que tem. É ou não é? Então Jesus vê quando você tem dinheiro, como você está administrando, e Jesus também vê quando você não tem, como é que você se comporta quando você não tem. Veja 1 Timóteo 6. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: os que querem ficar ricos caem em quê? Em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apegar-se ao dinheiro.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Como foi que elas se atormentaram com muitos sofrimentos? Como foi que elas se desviaram da fé? Como foi que elas mergulharam na ruína e na destruição? Foi igual tio Patinhas, nadando num lugar cheio de moedas de ouro? Não. Foi cobiçando aquilo que você não tem. Então, pobre pode sofrer do mesmo problema que está dito aqui em 1 Timóteo 6. O sujeito que ama o dinheiro sem ter dinheiro. Sabia? Sabia que a maioria é assim? É apegado com o que não tem? Ama o dinheiro sem ter dinheiro, cobiçando, desejando. E aí começa a se emaranhar nos laços da cobiça. Fica preso. Fica preso. Então Jesus está vendo como você lida com o que você não tem. Do mesmo jeito que ele está vendo como você lida com o que você tem, ele está vendo como você lida com o que não tem. E ele disse: esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Os outros são os ricos, né, que trouxeram muitas coisas, mas eles tinham muito, 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 e trouxeram só muito. E ela colocou mais do que todos os outros, porque nós aqui vemos uma visão de Deus, uma visão da justiça de Deus. Jesus viu o valor relativo e não o valor absoluto. Você sabe o que é isso? O que é o valor absoluto? 2 moedas de cobre. O que é o valor relativo? Quanto 2 moedas de cobre representam para aquela mulher, para aquela pessoa. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um exemplo. Se eu trago uma oferta de R$2, é a menor cédula que tem, para não botar moeda, né? R$2, aquela azulzinha. O que tem na moeda de R$2? Qual é o animal que tem? Quem que se lembra? Ninguém nem olha, né? Hã? É a tartaruga, é? Foi muito bem escolhido, né? É, a tartaruga. A tartaruga. Então você traz aquela oferta de R$2. O outro vem com a outra cédula azulzinha. Qual é? A grande? A de 100, a azul também, né? Parece que foi feito de propósito. A menor e a maior. Todas as duas são azuis. Um dia desse eu ia me confundindo, viu? É. Por isso que não é bom andar na carteira com cédula de 100 e de 2. Certo? Agora eu estou andando só com de 2 para não confundir. Então, qual é o animal? Qual é? É um peixe? É a garoupa, é? A garoupa. É um peixe lá. Então, se o irmão traz a tartaruga, ou se ele dá uma oferta de garoupa, quem deu a maior oferta? Depende. A oferta da viúva não foi elogiada porque eram 2 moedas, não. A oferta da viúva foi elogiada porque eram 2 moedas e ela não tinha nada mais do que isso. Então Jesus não está elogiando as tartaruguinhas, não.
ele está elogiando o seguinte: quando ele olha aqui, ele vê, ele faz a contabilidade todinha. Ele fica aqui, né? Olhando aqui. Quando você traz a oferta, aí ele fica vendo. O jovem, quando vem, trouxe R$2. Ontem ele pagou 50 numa pizza, mas para mim foi 2. Jesus está vendo, viu? Nunca tem, tal. Mas ele também está vendo quando esses R$2 que você coloca aqui vai fazer falta para você amanhã. Ele sabe. Às vezes é o dinheiro do pão, às vezes o dinheiro da mistura, né? Então ele sabe. Então não é a questão do valor. Nem Jesus e nem eu estou autorizado aqui a estabelecer valor para você, né? Traga aqui R$100. Que é isso? Eu não sei. Talvez a moedinha de R$1 seja para você um sacrifício maior do que para o outro é 100. Talvez para uma pessoa traga R$100 aqui, nem sente falta, é o que ele gasta ali com pirulito para os filhos. Você acha que eu estou brincando? Você gasta. Mas, para outro, aquilo ali custaria muito. E é isso que Jesus está vendo. Entenda, Jesus não está vendo a quantidade, ele está vendo é o seu coração. A intenção do coração. Agora, não tente enganar Jesus, que ele conhece. Sabe quem você é. Ele sabe mais do que a Receita Federal, viu? Ele sabe o seu coração. Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos para frente. Da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meu Deus. Essa mulher saiu do templo sem ter nada, porque ela deu tudo. Já pensou? Alguns usam esse pequeno texto aqui para justificar quando ele diz assim: dê o dinheiro do seu ônibus e volte a pé para casa. Sabia? Eu vou dizer, é mais fácil você receber o dinheiro do ônibus aqui, se você não tiver, como alguns já receberam, do que você ser constrangido a entregar. Agora, se o Senhor, preste atenção, se o Senhor tocar o seu coração, aí entre você e Deus, e disser assim: olha, dê o dinheiro que você tem, é outra história. Aí é entre você e Deus. E Ele vai fazer você prosperar da forma como Ele falou para você. Amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele não é mesquinho. Nós aqui, às vezes, somos, né? Então, ela deu da sua pobreza o que tinha. E o que ela tinha? Nada. Tinha pobreza. O que ela deu? Da sua pobreza, né? E deu tudo. 1 Timóteo 6-8 diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Ou você acha que você vai levar alguma coisa, neto? Nada. Vai ter 2 túmulos. Não vai, né? É só um. E mesmo que leve para o túmulo, como os faraós, mas para a eternidade não leva. E ele diz assim: por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos,
estamos com isso satisfeitos. Agora, quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando isso? O apóstolo Paulo. Para quem ele está falando isso? Para quem é Timóteo? Qual era a função desse discípulo? Pastor. É o apóstolo líder falando para o pastor da igreja local. Então ele não está falando aqui, primeiramente, para todo mundo. Ele está falando logo para os líderes. Meu amigo, não vá atrás de muita coisa, não. Pastor, contente-se aqui com o suficiente para a sua vida. E por isso, o que Paulo ensinou para Timóteo? Aquilo que eu te ensino, ensine para a igreja. Então, Timóteo e Paulo já estavam experimentando uma vida em simplicidade, a liderança. Para quê? Para que eles pudessem ensinar os irmãos a também viver uma vida de simplicidade, uma vida simples. É o que eu quero para a minha vida. E é o que eu tenho certeza que você quer para a sua vida. Amém? Amém. E nós, o que temos? Com que estamos nos emaranhando? Estamos buscando o quê? Vamos finalizar com Hebreus capítulo 13, versículo 15. Vamos ficar em pé? Outro texto que muitas vezes é falado fora do contexto. Qual é a parte do texto que a gente conhece desse versículo? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa parte todo mundo sabe, né? Quem está falando isso aí? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quem está falando? Deus. Para quem? Para nós. Então diga, é Deus falando para mim. E o que é que ele diz? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Agora vamos ver o contexto? Qual é o contexto do texto? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Então, em outras palavras, fique tranquilo, que eu te sustento. Não vá atrás de muitas dores, dessa correria atrás de dinheiro, que às vezes você nem aproveita. Quantos têm dinheiro e não estão aproveitando esse dinheiro com a sua família? Então, fique tranquilo, fique livre do amor ao dinheiro. Por quê? Porque eu nunca deixarei vocês, eu nunca abandonarei, mesmo naquele momento que você não sabe como é que vai pagar uma conta. Lembre-se disso, o Senhor nunca me abandonará. E de algum lugar Ele vai suprir. Assim como Ele supriu Elias, com um sanduíche de carne, hambúrguer. Todo dia vinham os corvos, traziam o quê? O que Elias recebia todo dia, quando ele estava lá, na beira do riacho? Sabe não? Pão e carne. Meu nome disso? Sanduíche. Ele é que não sabia. E ainda era delivery. Recebia lá onde ele estava. Porque Deus sustenta a nossa vida o tempo todo. Amém. Então, meus irmãos, não vamos nem ser mesquinhos, aquela pão duro, e nem vamos ser aficionados pelo dinheiro. Deus quer que a gente tenha uma vida equilibrada em todas as coisas. E é isso que Ele vai fazer em nós, a cada dia. Amém? Eu quero fazer uma oração. Primeiro,
Sei que muitos entre nós têm passado por dificuldades na sua vida financeira. Eu quero orar por você. Deus é um Deus que supre em glória cada uma das nossas necessidades. E também, depois, eu quero orar também por aqueles que gostariam de aprender a ter uma vida generosa, contribuinte na causa do reino e generoso também com os necessitados. Amém? Então vamos orar. Se você deseja essa oração pelas suas necessidades financeiras, coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer essa oração. Senhor Jesus, Tu és o dono, Senhor, de todas as coisas. Todas as riquezas desse mundo, muitas delas mal utilizadas pelo homem, todas elas te pertencem. Todo o dinheiro te pertence, todo o ouro te pertence, todos os recursos financeiros, os recursos materiais pertencem a ti. E o Senhor generosamente colocou em nossas mãos para a boa administração. Mas muitas vezes nós não sabemos administrar. E muitas vezes nós temos perdido os recursos que chegam a nós. Mas muitas vezes também esses recursos não têm chegado pela injustiça desse mundo, pelas dificuldades que temos nesta vida, Senhor. Portanto, eu quero te pedir que o Senhor, conforme vimos na Tua palavra, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor supre em glória todas as nossas necessidades. Eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, supre as necessidades dos meus irmãos. Ó Senhor, envia os recursos que eles estão precisando. Dá ideias de negócios, dá ideias no seu trabalho. Senhor, faz prosperar naquilo que eles colocam suas mãos. Faz com que cada um de nós, Senhor, sejamos prósperos, desenvolvidos naquilo em que nós estamos trabalhando. Que tenhamos sabedoria em como fazemos o nosso trabalho. E que também tenhamos sabedoria quando chegar o nosso salário, quando chegarem os nossos lucros, os nossos ganhos, saibamos administrar bem, para que nada falte para as nossas casas e tenhamos com que ajudar o próximo. Eu quero te pedir por isso, Senhor. Ensina-nos também a ser generosos, que o nosso coração seja disciplinado nisso, que separemos daquilo que vem às nossas mãos um recurso que é destinado à tua casa e um recurso que é destinado à ajuda aos necessitados. O Senhor nos ensina isso. Às vezes é tão difícil praticar isso, Senhor, mas é tão bom quando praticamos. É tão bom, Senhor, quando fazemos a Tua vontade. Nós vemos o resultado imediatamente. Portanto, te pedimos que o Senhor nos ensine a ser generosos. Em nome de Jesus. Amém.